Hoje a gente tem uma cilada cósmica alimentícia. A gente tem uma cilada A cósmica gente tem uma alimentícia. cilada cósmica alimentícia. A gente pediu às pessoas que estão com problema aí de comida, né? Pessoas que estão sofrendo aí com questões de comer. Por exemplo, sei lá, você mora com seus pais ainda, seus pais te obrigam a comer todo mundo junto, sendo que você, né, seria melhor você comer sozinho. Aliás, qual que é o tipo de alimentação que é melhor comer sozinho? A gente acabou não falando Cara, isso. tem várias, né? A gente tem alimentação som baixo, honestamente. Tipo assim, ou você compra um fone cancelador de ouvido, de ruído, que tem na... Cancelador de ouvido é ótimo. Destrói o seu ouvido, tô de sacanagem. Mas assim, você compra um cancelador de ruído, que tem aquele da Bose. É caro, assim, I'm so sorry, mas Ah, mas enfim, aí a mãe vai brigar. mas Você tá botando sono, não tá ouvindo a gente. exato. Exatamente, mãe, eu não Então, quero ouvir você. Eu estou aqui, mas... isso é importante. Eles falam muito que a alimentação tipo 5 é muito tecnológica, né? Porque tipo, você pode estar no lugar mais calmo da história, você vai lá, mete um fone de ouvido, som no talo e high sound Exato. se fez. E aí agora tem esse outro. Mas normalmente pessoas de som baixo, comer sozinho é melhor. Porque o nível de frequência, tipo, quem é som baixo, bicho, a lâmpada pode incomodar, o barulho do ar-condicionado, tipo, se tiver muita frequência, muito Wi-Fi, muito negócio, a pessoa pode se sentir Essa muito pessoa aí realmente vai sobrecarregada. ter que ser do mindfulness. Exato. Essa é a pessoa do mindfulness. Eu acho que, tipo assim, pessoas de digestão calma também precisam ficar sozinhas na hora de comer, porque qualquer coisa pode aumentar a quantidade de estresse daquela pessoa, e se ela estiver estressada, ela não pode comer. Assim, esse é um fato. Inclusive, eu puxei esse assunto justamente porque o Cilada Cósmica de hoje é uma cilada alimentícia de uma pessoa que tem o tipo de alimentação mais complexo que eu já vi, que é justamente a alimentação calma. Por quê? Porque o universo hoje, a forma como a gente tá vivendo hoje, não é calmo. Pra comer de conversa, não é calmo. Tudo o tempo inteiro tá chamando, gritando tua atenção o tempo todo, não só na internet, mas as pessoas, elas estão, né, querendo muita atenção e chamando muita atenção, tem todo esse rolê. E isso, a alimentação calma é realmente uma alimentação em que a pessoa precisa estar calmo. Ela precisa estar num ambiente calmo. E eu conheço algumas pessoas que têm alimentação calma. E são as pessoas que mais têm distúrbios, com problemas, N problemas, que a Então, Fernanda assim, vai comentar aqui. Eu tô fazendo só a introdução. Então, é muito importante que vocês, todos, mesmo que você não tenha esse tipo de alimentação, que você preste atenção no que pode acontecer quando você não respeita, no nível, obviamente, escalado, né? Quando você não respeita a sua digestão. Porque a gente sempre fica falando de, são coisinhas pequenas, do tipo, eu, por exemplo, sou som alto, sempre fui melhor para aprender as coisas, né? Com som, ou seja, eu precisava ouvir o professor falando. Então, quando vieram os cursos online, aquilo foi uma benção para mim, porque eu realmente comecei a absorver. Ler, para mim, não é natural, eu só consigo ler coisas que eu tô muito engajada, que o Uki realmente respondeu. Agora, enfim, cada pessoa é uma pessoa. A galera do calmo é sobre estar calmo na hora da comida, que é hoje muito difícil na vida que a gente vive, né? Não, mas o lance todo, isso que você trouxe é importante, mas não é o motivo pelo qual a digestão calma é complexa, tá? A digestão calma é complexa porque tudo que você tem a linha 4, tanto quando a gente tá falando da personalidade, a gente tá falando de motivação 4, quando a gente tá falando de corpo 4, isso é uma coisa que o Ra fala em cursos muito específicos. O 4 é a única cor que ela transfere para todas as outras. Então, quando a gente está falando do 4 no corpo, é quase como se tanto o lado calmo quanto o nervoso, é como se eles não tivessem. O corpo não soubesse para qual é a transferência possível. Então, ele pode transferir para consecutiva, para gosto, ele pode transferir para luz direta, ele pode transferir para som, enfim. O calmo, ele não tem tanto calmo quanto o nervoso, que é a cor 4, ela vai ter essa variação. Ela é um camaleão. Então, ela é um camaleão e ela nunca vai fixar, entendeu?
ela nunca vai conseguir, de fato, fixar. Só para eu explicar o que é transferência para as pessoas, que às vezes estão pegando aqui o negócio no rolê. A gente tem as transferências clássicas, né? O 1 transfere para o 4, ou o 4 transfere para o 1, 2 e 5, são os harmônicos, né? E o 3 e o 6. E essa questão de transferência você tem por exemplo, eu gosto sempre de falar da visão de poder da Fernanda, que é a transferida, porque a visão dela, na verdade, é pessoal. Então, lembra que eu falei da transformação radical de você ajustar aqui a tua alimentação, depois você ajusta o ambiente, depois você ajusta a sua perspectiva, a forma como você, né, vê o mundo, e que aí essa é a visão, e por fim tem a mente, como sua mente funciona. A mente da Fernanda é uma visão pessoal, tá? Só que não é mente, é a mente não, a perspectiva. Eu falei pra cá, mas a perspectiva da Fernanda é visão pessoal. Só que, dependendo se ela estiver perto de pessoas que a transferem, ou enfim, se isso aqui tá zoado, ou então de repente a identidade dela tá zoada com outra pessoa, enfim, ela acaba em ambientes, né, de muito poder e tal, ela acaba sendo transferida. Então, ao invés dela olhar as coisas, passar as coisas por um espectro dela pessoal, ela acaba passando, ficando analisando muito dados, analisando muito quem tá ganhando, quem tá perdendo, e aí ela perde a oportunidade de estar ali num lugar em que ela é melhor, que é, no caso, a visão pessoal. Da mesma forma, tudo nas outras variáveis pode ser transferido. E no caso da alimentação, que é um pouquinho mais... Mas o que acontece? A alimentação, eu preciso fazer... Quando a gente tá falando de personalidade, a personalidade transfere muito mais fácil. Isso acontece de forma muito mais natural. O corpo, não. O corpo é mais difícil de transferir, tanto que quando o Rato falando de variáveis, ele não fala isso nos cursos mais básicos. Ele vai falar de transferência de variável nas aulas de PHS. Então, a transferência do corpo é uma transferência mais difícil de acontecer. Só que o que eu já reparei, assim, inclusive com clientes meus, toda vez que eu vejo uma pessoa que tem digestão 4, às vezes ela desenvolve algum problema de doença autoimune ou ela tem alguma coisa ali que é complexa. Porque é esse corpo não sabendo aonde que ele se encaixa. E principalmente porque ele tá muito tenso. E tá comendo... Então, eu vou trazer aqui agora o Cilada Cósmica, que a gente fez aqui uma introdução gigantesca, pra gente poder entrar exatamente em qual é a cilada dessa pessoa específica que apareceu aqui pra gente. Que ótimo. Bom, eu sou manifestora emocional 1-3 e a minha filha Tarsila, ela é projetora esplênica 1-3. Toque calmo na digestão. Ela tem 15 anos e ela tem uma indicação para usar sonda, porque usar uma sonda gástrica que ela nunca utilizou. Ela se alimenta pela boca, como todo mundo, mas ela apresenta disfagia. Disfagia, gente, é um tipo de distúrbio alimentar que a pessoa, às vezes, ela regurgita aquilo que ela come, ela não consegue manter determinado... E ela não consegue mastigar muito bem os alimentos. Então, ela tem sérios problemas para manter a comida dentro do estômago. E aí, isso impede que ela realmente se alimente bem. Embora ela isso seja bem trabalhoso e desafiador por causa dos riscos de engasgos e o fato dos alimentos precisarem ser muito especiais, porque ela tem que comer alimentos mais pastosos, por causa da mastigação não acontecer do jeito ideal. Eles usam nutricionista para fazer isso, etc. E manter o prazer dela com relação ao paladar. Mas ela percebe que ela tem... muita dificuldade de sentar para comer junto com a filha, e que quando ela dá mais atenção para outra filha que é geradora, a filha que, enfim, apresenta o distúrbio alimentar reclama, e elas não conseguem ter um momento legal de alimentação juntas. E aí ela tá perguntando como é que faz para isso acontecer de um jeito mais legal. Então eu vou puxar aqui o gráfico da Tarsila. E eu acho que é interessante trazer... eu coloquei aqui no Maya Mechanics porque a gente consegue ter uma visão da ressonância da Tarsila, que eu acho que é importante, principalmente a gente analisar aqui Sol e Terra, né? Deixa eu até tirar o óculos aqui, senão eu não enxergo. Sou
Essa luz vai me atrapalhar, mas estamos aí, estamos junto. Bom, o que acontece? Primeira questão é que ela tem toque calmo. Então, esse aspecto que eu tava falando de ter uma dificuldade do corpo acontecer transferência é muito o que acontece aqui. E aí, pelo que eu tô entendendo, essa pessoa, ela come junto com outras, entendeu? E essa é a primeira coisa que eu acho que eu convido você a experimentar, que é deixar a Tarsila comer sozinha. Porque o que acontece? Ela tem um emocional aberto e você tem um emocional fechado. O grande lance ali é que, dependendo de onde você estiver na sua onda, se ela estiver amplificando, isso pode literalmente gerar estresse no corpo. E toda vez que a gente vê uma pessoa de toque calmo, essa pessoa não pode estar estressada enquanto ela come. Não pode. Então, se ela assim, tô irritada, ela não vai conseguir engolir. Ela não vai conseguir digerir a coisa. Ela não é o momento correto. Então, para as pessoas de toque calmo, elas até conseguem fazer uma ou outra refeição em conjunto, em família, mas na maioria das vezes o ideal é que elas comam sozinhas, no quarto, sem interferência de ninguém, e que elas possam tomar o tempo que elas precisarem para comer enquanto elas estiverem satisfeitas. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente precisa trabalhar. Às vezes, para ela conseguir se alimentar bem, nem sempre ela vai poder comer junto com vocês. Às vezes ela vai precisar comer sozinha. E aí tem que trabalhar isso com ela, que não é uma questão de rejeição nem nada do tipo, é que isso vai fazer melhor pro organismo dela. E vocês vão poder interagir e enfim. O ideal é que ela tenha Posso dar uma outro sugestão tipo... pra ela? Pode. Eu acredito que, assim, se ela tá olhando pra outra filha, que você tá dando atenção, teoricamente, ela tá se sentindo, digamos assim, né, querendo essa atenção, porque pelo que eu tô entendendo... Não, ela não tá querendo atenção. Eu acho que o problema é o volume, é o fato de existir conversa. Fernanda, o problema só que veja bem o que ela falou ali no negócio. Ela falou que se eu dou atenção pra minha outra filha, ela fica triste. Então, o que tá acontecendo é que ela tá sentindo falta, essa atenção dela, independente de comida, tá, gente? Agora, o assunto, eu tô te falando por uma pessoa que é não sacral e que sofreu bastante com relação a questões de afeto dentro de casa, tá? Às vezes, eu não sei como é que funciona o dia a dia de vocês, mas, querendo ou não, às vezes ela tá se condicionando, ela tá se colocando numa situação de querer comer junto com todo mundo, porque é o único momento em que ela tem atenção. Então, se essa atenção ela for substituída em outros momentos do dia, ter um momento em que ela possa ficar só com você, ou ter sua atenção, ou ter, enfim, você só pra ela poder se sentir, ter essa necessidade de afeto. Gente, a necessidade de afeto do ser humano, ela vai além da comida. Tem um estudo com um macaquinho, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse estudo, em que foi colocado um bebê macaquinho dentro de uma jaula. Não, isso não foi... Isso, você tá confundindo os estudos. Eu não tô confundindo os estudos. Deixa eu falar, por favor. Tá bom, mas eu acho que... Foi colocado um macaquinho dentro de uma jaula. E botaram duas bonecas, tá? Uma boneca, ela tinha mamadeira, ou seja, ela tinha alimento. E ela era toda, digamos assim, de metal, assim, sabe? É como se fosse um macaco, só que todo de metal, ele não tinha nenhum tecido, nada fofinho nele. E tinha um outro que ele era todo fofinho, mas ele não tinha comida. Era como se fosse tipo assim, vamos supor, um boneco de pelúcia, de macaco, entendeu? E o outro que era um macaco de ferro com mamadeiras acopladas. Ou seja, um não tinha afeto, mas tinha alimento. O outro tinha só afeto, não tinha alimento. O macaco preferiu ficar com o que não tinha comida e tinha afeto. Então, assim, uma pessoa que está com problema de sentir falta, né, ter, digamos assim, essa vontade de ter um contato emocional com a mãe, coisa que é a coisa mais importante do mundo para um filho. Se ela só tá tendo esse tempo na comida e ela precisa ficar sozinha, não vai ser fácil essa recomendação que a Fernanda fez de colocar ela para comer sozinha. Então, primeiro, antes de resolver o rolê da comida dela, tem que resolver o rolê do afeto.
para que ela depois possa se sentir feliz ou não sentir necessidade. Porque as necessidades das pessoas, elas precisam ser atendidas. E ela tem uma necessidade, pelo que a Fernanda leu ali, eu captei uma necessidade de afeto muito grande, que está sendo transferida para a hora da comida, que é uma hora errada pelo tipo de alimentação que ela tem. A outra coisa aqui que eu acho que é importante trazer é a seguinte, ela é esplênica, né? Então, a autoridade esplênica, ela tem tudo a ver com você saber o que é saudável para você. E pelo que a gente leu aqui, eu não sei o quanto ela está envolvida no processo de fazer a própria comida. Mas isso é uma coisa que eu acho que pode começar a ser introduzida. Porque assim, ela tem um 317 aqui, que é um canal de liderança que precisa ser reconhecido. E ela é um guia, um 3, então, assim, é uma pessoa que veio aqui investigar e testar as coisas na prática. Então, honestamente, eu acho que gradativamente ela precisa ser introduzida no processo de criar as próprias comidas que ela gosta de comer e que o esplênico dela entende que é saudável para ela. Entendeu? Porque é ele que vai definir qual é o tipo de comida que ela de fato tem condição de digerir. O que ela tem vontade. Ela precisa entrar em contato, se conectar com isso. E no momento que quando eu entendo, assim, tipo, às vezes é difícil você deixar uma pessoa que às vezes não sabe nada, fazer uma coisa, fazer uma comida, não sei se ela faz ou se ela não faz, mas se ela não fizer, eu acho importante ela começar a ser introduzida nisso, porque é o esplênico que define aqui qual é o tipo de comida que é saudável ou não. E aí, se o esplênico dela tiver um não para uma coisa, é importante que, enfim, ela tenha de fato contato com isso. Ainda que ela esteja seguindo as orientações do médico, do nutricionista, porque quando a coisa chega no físico, assim, chega, né, nessa fase da medicina precisar entrar com a correção, o que a gente tá falando aqui, gente, só para deixar bem claro para todo mundo, tá? O que a gente indica é que vocês experimentem com design humano para não chegar nesse ponto. Mas chegou nesse ponto, tem que ouvir o médico, tem que ouvir o nutricionista, tem que ouvir todo mundo. Dentro daquilo que precisa ser feito, ela começar a experimentar com coisas que são possíveis, coisas principalmente que estão dentro ali do esquema para ela e até poder sugerir, eu posso comer tal coisa para nutricionista, a nutricionista adaptar, porque às vezes o nutricionista, ele vai e coloca umas coisas lá, né, eu gosto muito do trabalho de muitos nutricionistas, mas às vezes ele vai puxar algumas coisas ali padrão e a pessoa sempre vai saber o que ela gosta melhor. Então, ela poder participar desse processo e pedir é muito, muito, muito importante, porque aí ela vai estar trabalhando com autoridade, que é esplênica também, que vai sussurrar ali para ela algumas coisas, testa tal coisa, testa outra coisa, entenderam? E eu acho que aqui a gente tem também uma pessoa que tem tom de visão externa. Então, a forma como a comida é apresentada, pessoas de visão externa são extremamente específicas sobre apresentação, assim. Eu vejo que eles têm um apuro estético muito grande, às vezes não necessariamente a coisa precisa ser bonita, mas precisa ser esteticamente agradável para eles, entendeu? Então, uma comida que não é esteticamente agradável vai gerar uma certa repulsa e às vezes ela tá comendo porque é o que todo mundo tá comendo, ou ela não tá comendo, enfim, porque é o que teoricamente ela deveria comer. E aí, por isso que eu acho que é muito importante que ela seja envolvida nesse processo a partir de agora. Ela já tá com 15 anos e enfim, entender através da tentativa e erro qual é o tipo de coisa que de fato vai gerar essa mudança, entendeu? E no processo de vocês, assim, isso que a Marta trouxe do apoio emocional ali é muito importante, assim, de tipo, porque assim, se ela sentir se o emocional dela der algum problema, amplificação, isso vai gerar impacto direto na digestão. E ela falou que ela era promotora emocional, né? Então, pode ser que, tá? Verifique. A gente não tem um gráfico dela aqui. A gente não tem seu gráfico aqui, mas pode ser que esse momento da comida já esteja virando um estresse pra você por conta de tudo isso. E só o fato e você não tem como controlar, tá? Você não tem como controlar.
Você não tem, isso não é culpa sua, você não tem como controlar isso. Mas a verdade é que, falando de uma pessoa que é não emocional, que teve que viver Com quatro com emocionais. 4 emocionais. É muito, muito, muito difícil. Você, tipo assim, se você estiver estressada por conta de tudo isso que você tem passado, e eu tenho, assim, toda a compaixão do mundo por você agora, nesse momento, porque deve ser muito difícil ter que lidar com isso, né? Você, sendo mãe, você tá tentando fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão e com situações completamente totalmente fora do seu controle. Só que é isso que eu falei, tá fora do seu controle. Você vai amplificar, você vai, na verdade, sentir. Você vai sentir o estresse. E a sua filha pode estar sentindo seu estresse amplificado e estar prejudicando a alimentação calma dela. Então, o que acontece? Você não vai ter como controlar isso. Sabe qual é o outro lance aqui também, que é muito interessante? É o seguinte, ela tem as únicas portas que tem ressonância dentro do quadrado mágico aqui, com a cor dela específica, que é o 4, é a porta 40. É a porta 40 que é a porta da solidão, assim. E eu sei que você tá puta comigo, Marta, mas assim, eu precisava falar isso, porque, tipo assim, a única coisa que ela tem ressonância é realmente que ela tem poder de lidar, é ficar sozinha no momento da alimentação. Porque é isso que, dentro daqui da ressonância, isso vai melhorar a qualidade de temperatura e digestão, tá acontecendo, e é aquilo que ela ingere, e é aquilo que ela exala, que é o Saturno aqui. Então, extremamente importante ela ficar sozinha no momento de comer. Pois é, e retomando o que eu tava falando, você não tem como controlar, mas você vai. Agora, a minha visão de probabilidade falando com você vai ficar estressada. E isso tá fazendo mal pra sua filha. Então, assim, essa questão toda emocional precisa ser resolvida em outros momentos, entendeu? E assim, para que ela não sinta falta, porque o que eu tô tentando explicar aqui é que ela não pode se sentir excluída. Entendeu? A coisa tem que ser feita de um jeito, primeiro ela precisa ser explicado para ela. Ela precisa entender isso. E você precisa conversar com ela do ponto de vista assim, esquece comida agora. Né? Quais são os momentos que ela vai querer ficar junto contigo? Quais são os momentos em que vocês vão querer ficar juntas para vocês conseguirem suprir essa necessidade emocional das duas, para que comida não vire um estresse para você e para que você não acabe atrapalhando a tua filha. Entendeu? Porque ela não tem controle de amplificar e você não tem controle de sentir. Então, assim, a última coisa que eu quero agora é qualquer nível de culpa, porque não é o caso. É uma situação, assim, você não sabia. Você não sabia, você não tinha consciência, você nunca tinham falado pra você. Ninguém sabe dessas coisas, até a pessoa entrar em contato com o desanimando. Eu fiz um monte de merda com meu irmão. De falar com ele, tipo assim, de criticar ele porque ele comia só arroz, feijão e carne, entendeu? Sendo que isso tudo tá até complexo demais pra ele, que ele devia comer às vezes só a carne, ou só, né, uma coisa, mas ele comia pouquinho ali, poucas variedades, e a gente ficava enchendo a porra do saco dele. A sorte é que ele era um emocional fechado, com um ego fechado, ele não se abalava muito com isso. Agora, tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que... E eu não tô falando que você fez bullying com sua filha. Eu só tô tentando te mostrar que todo mundo em algum nível fez alguma cagada em termos de alimentação. Todo mundo. Né? E hoje, o que eu tô sentindo em termos de diagnóstico da situação que você falou tá rolando um estresse. Você tá ficando emocional e às vezes você não percebe isso, tá? Porque eu falo que isso aqui, eu falo, ó, você tá mal. Falo com a minha mãe, ó, você tá uma pilha. Eles não acreditam em mim. Mas eu que tô ali, tô sentindo. E até eu saber de design humano, eu também não sabia que o problema era com eles. Eu achava que era comigo. Eu achava que a pilha era eu, a louca era eu, a explosiva era eu. E na verdade não era, entendeu? Então, essa questão emocional, ela é a coisa mais importante agora. Porque é ela que tá desencadeando os outros. Pensa o seguinte, que a causa... Você tem a causa e você tem a consequência. E aí... virou um ciclo vicioso em que a causa e a consequência meio que estão ali misturadas, porque uma tá causando a outra de existir, mas o fato precisa resolver os rolês emocional.
principalmente em relação à necessidade de afeto, encontrar um outro momento no dia que essa necessidade de afeto dela seja suprida para que ela possa comer sozinha sem se sentir excluída. É ali que eu queria chegar. Porque virar pra ela, agora você vai comer sozinha porque as malucas lá do MoçaCast falaram que você tem que comer sozinha. Vai me odiar pra sempre, nunca mais vai olhar design humano na vida, e aí vai só entrar, só vai escalar esse negócio, entendeu? Eu acho que tem que, como ela é projector, eu acho que ela tem que ser convidada a participar do processo, sabe? Ela precisa... Não pode ser uma coisa de você querendo ajudá-la a resolver. É uma coisa que ela precisa ser convidada a olhar para a solução junto. E reconhecida, E né? reconhecida de que ela é a pessoa que vai conseguir entender aquilo que é melhor para ela. Sabe? Porque, assim, se tem uma pessoa que tem as ferramentas aqui para saber o que é bom para ela comer, é ela mesma. Assim, com esse explain, com a árvore de Natal aqui, ela tem um 31-7... a capacidade de chegar a padrões lógicos e liderar uma determinada mudança quando ela é reconhecida para tal. Então, você como manifesto, como promotora, você tem a capacidade de iniciar sua filha nisso. Entendeu? É isso que a gente está trazendo aqui. E às vezes às vezes você está tentando resolver para ela uma coisa que você precisa convidá-la a entender qual é a perspectiva dela sobre isso. O que ela tá afim de lidar, assim, o que ela quer investigar, sabe? Lembrando que não dá pra mandar, assim, por mais que o manifesto ali promotor seja um tipo energético que veio aqui, né, informar e dizer e tal, quando você tá falando com o projector, cara, ele não aceita muito bem mandar, entendeu? Não aceita muito bem determinações, ele vai aceitar convites. O gerador também é difícil de mandar nele, é difícil de mandar nos outros. Não, ninguém é difícil de mandar ninguém, nos outros. Mas, assim, ninguém. é por isso que os processos precisam ser começados corretos. No caso, seguindo a estratégia dela, fazendo o convite. Eu reconheço que você tem um explain que vai saber o que é melhor pra você, eu reconheço, né? E aí, tomar muito, muito, muito cuidado com essa coisa do ego aberto, dela se colocar numa situação em querer provar que ela consegue, provar que ela pode, provar que ela tem valor e ela pode estar sentada junto com a família, quando na verdade às vezes ela vai gostar de fazer. Meu pai tem alimentação calma, ele tá vivendo aí os processos dele de correção, porque quando realmente a parada chega na situação do... o condicionamento, ele chega no físico, né, na medicina corretiva, você tem que corrigir, não tem o que fazer. E aí ele hoje tá se ajustando, mas querendo ou não, hoje o ritmo lá em casa, ele tá comendo sempre sozinho. Ele acorda mais cedo que todo mundo, ele vai pra cozinha, ele come num ambiente melhor, ele tá melhorando a saúde dele. Ele, né, acabou que não tem mais essa obrigação de comer com um monte de gente. Quando ele chega, a minha mãe faz o almoço mais cedo, ele chega mais tarde, aí ele vai e almoça, sei lá... Almoça sozinho também. Sozinho de novo. Então, acaba que... Beleza, tem momentos que gosta de estar todo mundo junto, em família gosta, mas ela não pode estar estressada. Tem que ser um momento legal, entendeu? E no que acontece normalmente com família? Quando tá junto? Briga. Briga. Briga, amplifica. Então tem que ter, assim... Se existe um mindfulness que precisa acontecer quando você tem uma pessoa de gestão calma por perto, é você... entender que se você começar a se estressar, e se essa pessoa se for emocional e essa pessoa for não emocional, você vai acabar estressando ela. Sabe qual é o lance também? É que às vezes a gente tem que reconhecer que às vezes a gente é incompatível pra comer junto com alguém, entendeu? Tipo, tem amigas minhas que eu amo, adoro, mas elas não são baixas, eu sou alto, cara. Não dá. Tipo, se a gente for querer comer junto, eu tenho que botar o meu fone de ouvido e ouvir minha música no talo. Programas, tem que entendeu? ser outro programa, tem que ser outro... Não precisa ser não tudo precisa ser comida. E o que acontece? Na nossa sociedade, o maior ponto de confraternização é a comida. É óbvio que você não vai querer excluir as pessoas, mas existem outras coisas que vocês podem fazer juntos. Dá pra tomar... Sabe, uma das coisas que eu acho que é importante deixar claro é que bebida não impacta tanto assim. Então, às vezes, você sai pra tomar um café com uma pessoa, se você tem um tipo muito particular de digestão, ou às vezes você sair pra tomar um drink, alguma coisa nesse sentido. Aliás, que comer fora nessa hora é uma bênção, porque cada um pede seu próprio prato.
E aí... Mas, tipo, tem gente que não pode comer fora. Uma pessoa honestamente, tipo assim, uma pessoa de som baixo, pra ela comer fora, ela tem que ir num restaurante. Ela tem que ir num restaurante super tranquilo, que tá num horário super. Ou então ela tem que dar uma de table do dorama e reservar aqueles. Eu morro de rir. Tem um episódio de Gilmore Girls maravilhoso que a Lorelai vai sair com o Jason. Enfim, se você não conhece essas pessoas, uma mulher, Lorelai, vai sair com o Jason. E aí esse cara, ele consegue convencer ela de sair porque eles foram no restaurante mais badalado da cidade. Quando é um restaurante japonês, assim, todo mundo sei o quê. Quando eles chegam no restaurante, a mulher leva eles pra mesa deles e é uma mesa super exclusiva daquelas de restaurante japonês, assim, que na verdade é dentro de um quarto, dentro de uma sala. Só tem aquela mesa. Tem isolamento acústico. Isolamento acústico. E aí a mulher fecha a porta e a Lorelai fica assim, né? Eu achei que eu fosse vir num lugar super legal, Por que a gente tá aqui? Não, porque aqui é a coisa mais exclusiva que tem, é o espaço mais exclusivo, mais reservado. Custa milhões conseguir reservar esse espaço aqui, nananala. Mas assim, eu achei que a gente fosse comer no restaurante. Mas a gente tá no restaurante. Ela falou, geograficamente a gente tá no restaurante, mas a gente não tá com as pessoas do restaurante. No final das contas, eles vão embora, entendeu? Eles comem no supermercado. Mas assim, por conta de que ela queria estar junto com a galera e ele queria estar num lugar reservado. Provavelmente ele deve ser o calmo, ela deve ser a nervosa, ou deve ser a som alto, enfim, que gosta de estar no rolê e ele tava lá no outro negócio. Infelizmente, tem pessoas que são incompatíveis. A gente tem que... Foi bom você ter trazido esse tema, porque se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fechar aqui, essa polêmica, pra botar a cereja do bolo da polêmica, e você dorme com essa, é que compatibilidade é uma parada que precisa ser começada a levar... Você precisa começar a levar a sério compatibilidade nas relações. Independente se é relação de marido e mulher, filhos, etc. A gente precisa entender os nossos pontos de compatibilidade e os nossos pontos de incompatibilidade. Aquilo que a gente é incompatível, a gente precisa encontrar outros recursos na nossa vida para suprir aquela necessidade. Não dá para esperar que uma pessoa da nossa vida, por mais importante que ela seja, vá suprir todas as nossas necessidades. Eu tenho necessidade de sair para comer com alguém. Aí tem que ser justamente aquela pessoa que tem som baixo ou alimentação calma? Ou aquela pessoa que às vezes tem alimentação consecutiva e só pode ir em alguns tipos específicos de restaurante que tem um ingrediente de cada vez, porque a maioria dos... E aí você quer comer uma comida complexa e não dá pra sair com ela. Então, tipo assim, a gente tem que normalizar que a gente não vai conseguir tudo de uma pessoa só. A gente tem que normalizar que às vezes a gente vai ter que se adaptar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. E no momento que a gente fizer isso, a gente vai ter relações mais e saudáveis. vidas mais saudáveis. No fundo, a alimentação saudável começa com relações saudáveis. Exato. E a gente precisa, e para ter relações saudáveis, a gente precisa aceitar o coleguinha. Se você quer entender um pouco mais como é que o coleguinha funciona, você tem dois caminhos. Você pode se inscrever no curso Vivendo Seu Design, ou você pode comprar o e-book dele. Gente, o e-book custa muito barato, custa mais barato que uma pizza, entendeu? E vem lá, você coloca as informações dele todas bonitinhas no e-book, assim, ó. Você tem que ver a data de nascimento da pessoa conforme certidão de nascimento, pelo amor de Deus, tá? Não vai colocar uma data qualquer lá, não. Uma hora qualquer lá, principalmente. Porque principalmente variável vai impactar muito. Vai impactar muito. Todas essas variáveis, porque, por exemplo, o sentido, ele tá no tom, né? Ele tá no tom. Ele tá no tom, cara. Você tem a linha, aí você tem o tom, a cor, depois você tem o tom, certo? Certo. Então, o tom é uma parada que varia conforme, sei lá, minutos. Então, se você coloca errado, não sei se era 9h30, se era 10 horas, vou botar 9h30 aqui, aí você não vai poder confiar. Então, o ideal é você pegar realmente a hora certa, colocar lá. Você pode fazer seu gráfico gratuito, depois do gráfico gratuito tem lá um botãozinho que você aperta, você pega, você imprime o seu e-book, assim, tudo sobre você, manual de como você funciona na hora, ao vivo, ali. E aí você pode imprimir, fazer igual a Ângela, fazer pra família toda, que foi o que ela fez, né? Ela é mãe, toda mãezona, tribal mama, entendeu? Foi lá e fez pra família toda pra ela entender como é que os filhos dela funcionam, como é que o marido dela funcionam. E aí, assim, a gente vai respeitando, né, as pessoas que a gente ama e convivendo melhor com essas pessoas de um jeito mais saudável.
É isso. Se vocês gostaram do episódio de hoje, dá um like aqui pra nós, entendeu? Manda seu feedback também. Eu quero saber das próximas polêmicas. A gente já tem algumas, entendeu? Já tem algumas. Organizadas. Vamos ver se a gente vai fazer. Porque a primeira vai ser Mercúrio retrógrado. Eu não sei se a gente vai. Eu tô um pouco assim, apertando um cinto não só de 3 pontas, mas de 6 pontos agora. A gente tá na Fórmula 1, praticamente. Porque, assim, entrar com polêmica no Mercúrio retrógrado, socorro. Mas a gente vai tentar. O fato é. Você quer uma polêmica sobre design humano ou sobre a vida, o universo, mas quer que design humano, coloca nos comentários. Eu te vejo no próximo MoçaCast, às 10 horas da manhã. Beijo, galera. Até mais.